Pronto, perfeito. Depois, se vocês quiserem também, eu mando uma foto do quadro para vocês lá no grupo, tá? No finalzinho da aula. Então, olha só, para que vocês entendam um pouco melhor. República Velha. A República Velha, ela é também conhecida na história do Brasil como a Primeira República. Porque, veja bem, nós tivemos a Primeira República, que é a República Velha, a Segunda República, que é a Era Vargas, a Terceira República, que é a República Populista, a Quarta República, que é a ditadura militar brasileira, e a Última República, também conhecida como República Nova, né? Que é a República que nós vivemos, pós-ditadura militar. Então, a República Velha, ela é chamada também de Primeira República Brasileira. Ela vai de 1889, especificamente no dia 15 de novembro de 1889, no ato da proclamação da República, promovida pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vai até 1930. Ela vai até 1930, até o golpe de 30, ou também conhecido como Revolução de 30, né? Dando início à Era Vargas, que também vai ser tema das nossas aulas, né? Da nossa específica, até porque eu só vi Vargas ficar fora da prova do Enem só o ano passado e nunca mais, né? Então, essa é a República Velha. Por que ela é conhecida como República Velha? Porque ela traz conceitos velhos, mesmo após a proclamação da República. Como assim? Marginalização da mulher, marginalização do negro, marginalização do pobre, principalmente nas decisões políticas, né? Então, ela traz conceitos velhos, antigos, ainda conceitos durante o Império Brasileiro para a República, a Primeira República. Por isso que os historiadores, posteriormente, quando começaram a escrever sobre a história republicana brasileira, nós, historiadores, definimos que essa Primeira República também é conhecida como República Velha. Repito para que você não cometa erros. República Velha porque traz conceitos velhos, tradicionais, ainda do Império, como a marginalização da mulher, a marginalização do negro, né? Porque agora eu não posso falar mais de escravo, porque a abolição foram meses antes da proclamação da República, né? Então, marginalização da mulher, marginalização do negro e marginalização do pobre, né? Ok. Dentro da República Velha, nós temos dois períodos distintos. A República da Espada, por que ela recebe o nome de República da Espada, de 89 a 94? Porque os dois primeiros presidentes brasileiros eram militares. E era muito normal que esses militares utilizassem, né, junto com sua farda, a espada. Mesmo que naquela época já então existia armas de fogo, e é claro que existia, e como eram marechais, possuíam armas de fogo, porém, também usavam a espada. Eu não sei se tem alguma aluna aí na específica, que é aluno do Colégio Militar, ou ex-aluno do Colégio Militar. Nos desfiles militares, os militares com as suas fardas de desfile ainda usam espada. A espada é a arma, não é? É a arma antiga desses militares. Então ficou conhecido como República da Espada, porque era a República dos militares, dos marechais. Deodoro da Fonseca, responsável pelo ato da proclamação da República Brasileira, e Marechal Floriano Peixoto. Interessante que os dois marechais eram da cidade de Maceió, em Alagoas, porém não eram muito ligados politicamente. Inclusive, existia uma certa rivalidade entre Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Agora, o meu foco da aula de hoje não é trabalhar a República da Espada. Até porque, se você observar, tem pouquíssimas questões de Enem, nosso foco é o Enem, tem pouquíssimas questões de Enem sobre a República da Espada. Agora, uma infinidade de questões sobre a República Oligárquica. Então, dentro da República Velha, eu tenho dois momentos, dois períodos distintos. A República da Espada, de 89 a 94,
onde eu terei 2 presidentes marechais, militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e governos conservadores, e a segunda fase, a República Oligárquica, de 1894 a 1930. Por que oligárquica? Porque vai ser governada pela elite agrária brasileira. Esses 36 anos, esses 36 anos serão governados pela elite agrária brasileira, que nós chamamos de aristocracia ou oligarquias. No Brasil, mais comum chamar de oligarquias. Nosso foco é trabalhar a República Oligárquica. E a República Oligárquica começa com o primeiro presidente civil brasileiro, que foi Prudente de Moraes. Depois nós teremos Campos Salles, Rodrigues Alves e assim por diante. Nós teremos vários presidentes. Agora, quais são as principais características dessa república oligárquica? Primeiro, então, é uma república elitista, isso é indiscutível, vou até puxar aqui, é uma república elitista, não é? Governada pela elite agrária, governada pelos fazendeiros brasileiros, governado pelas oligarquias, ou também conhecida como aristocracias brasileiras. Ok? Beleza. Dentro dessa, então, república oligárquica, nós teremos algumas características fundamentais que isso sim cai na prova do Enem, cai nos demais vestibulares. Isso aqui você precisa, e muito, aprender e entender. A primeira coisa indiscutível é o que foi a política de café com leite? O que foi a política de café com leite? Sabemos que a base econômica do Brasil nessa época era a produção e exportação do café. E esse café era muito produzido no estado de São Paulo. Agora, também tínhamos produção de café em Minas Gerais, mas Minas Gerais era conhecido como o estado que mais produzia para o consumo interno o leite. Então, ficou conhecido a política de café com leite, que envolvia São Paulo e Minas Gerais, os 2 estados mais populosos do Brasil na época, e também os 2 estados mais ricos, São Paulo e Minas Gerais. Produziam tanto café, e Minas Gerais, além de café, produzia também leite. Agora, qual o significado da política de café com leite? Gostaria muito de ver vocês participarem agora. Qual era o significado dessa política de café com leite? O que significava? Alguém pode abrir o áudio, caso vocês queiram. Alguém? Então, os partidos, o exemplo de Minas Gerais, eles iam eleger, iam candidatar esqueci o nome. Viajei. Eles iam candidatar, colocar para a briga do presidente. Perfeito. Um candidato, é isso mesmo. Perfeito. Então, eu tenho aqui 2 partidos políticos fortes, que foi o que você disse, que estabeleciam alianças políticas, alianças econômicas, para eleger presidentes. Vários presidentes. De 94 a 30, são 36 anos. Lembrando que o mandato era de 4 anos. Então, vários presidentes foram eleitos. Perfeito. Até aqui tudo bem. Eu vi aqui a Larissa dizendo assim, alternância entre os governadores. Na presidência, deixa eu entender melhor. Alternância entre São Paulo e Minas Gerais. Uma aliança entre os estados. Ok. Governantes, presidentes. Ok. Eu gostaria de citar mais uma vez os 3 primeiros presidentes do Brasil. Os 3 primeiros presidentes durante a República Oligárquica. Prudente de Moraes,
Campos Salles, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Repito, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Os três eram do Partido Republicano Paulista. Os três eram do mesmo partido político. Então eu te pergunto, cadê a alternância? Ou melhor, escuto muito em sala de aula, revezamento. Cadê o revezamento? O revezamento de fato existia? Existia. A alternância de fato existia? Existia. Mas não necessariamente um paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro. Se você aprendeu assim, você aprendeu errado. Você vai esquecer esse suposto revezamento e vai aprender certo agora. Prudente de Moraes, paulista, membro do Partido Republicano Paulista. Campos Salles, paulista, membro do Partido Republicano Paulista. Rodrigues Alves, paulista, membro do Partido Republicano Paulista. Eu tenho 3 presidentes na sequência paulistas, membros do Partido Republicano Paulista. Não tem revezamento. Existe até uma alternância. A palavra alternância, eu gostei. Ela me agrada. Por quê? A alternância de fato dá a ideia de que em algum momento você vai ter um paulista, outro momento você vai ter um mineiro, outro momento você vai ter um paulista, outro momento você vai ter 3 paulistas e um mineiro. Agora, sabe o que você tem que entender? Que a política de café com leite, vou apagar aqui, ó. A política de café com leite, na verdade, não é um revezamento. Pode até ser uma alternância, gostei da palavra alternância, que foi usada pela Carol, pode até ser uma alternância. Agora, o mais importante é pensar que a política de café com leite era uma aliança. E teve alguma pessoa aqui que me falou sobre isso aqui, ó, no chat. Era uma aliança entre vários partidos, várias oligarquias, vários coronéis, vários aristocratas, vários fazendeiros. Quer um exemplo? O Partido Republicano Goiano, repito, o Partido Republicano Goiano, aqui de Goiás, que naquela época era representado pelos Caiados, pela família Caiado, o Partido Republicano Goiano apoiava a política de café com leite, fazia parte da política de café com leite. Então, na verdade, era uma aliança onde tinha uma base. Claro que tinha uma base. A base era Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista. Essa era a base. Não tinha revezamento, existia uma certa alternância, poderia ser 3 paulistas e um mineiro, não importa. O que importa é que eles elegiam os presidentes. E isso sim ficou legal. A importância era uma aliança entre as oligarquias do Brasil para eleger os presidentes. E a partir do momento que os presidentes eram eleitos, eles investiam naqueles estados que faziam parte da política de café com leite. Por exemplo, pontes, estradas, hospitais e escolas foram construídas no estado de Goiás, foram tudo construído no estado de Goiás durante esse período. Porque o estado de Goiás sempre elegia o candidato de Minas Gerais ou candidato paulista. Então, a política de café com leite é uma política de aliança, onde há uma base entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Mas, por exemplo, o Partido Republicano Fluminense do Rio de Janeiro participava, o Partido Republicano da Paraíba participava, o Partido Republicano Goiano participava. Sabe qual era o único partido que, de fato, não participava da política de café com leite? O Partido Republicano do Sul, do Rio Grande do Sul. Eles eram contra, inclusive lançavam candidatos opositores à política de café com leite. E ganharam uma vez apenas em 36 anos. Hermes da Fonseca, que governou de 1910 a 1914. Foi o único que quebrou a política de café com leite, que era do Rio Grande do Sul. Obviamente, pelo seu parentesco com o Marechal Deodoro da Fonseca, neto de Marechal Deodoro da Fonseca.
Agora, galera, para que eu faço essa aliança? Eu faço essa aliança para eleger os presidentes e desenvolver as respectivas regiões que estabeleciam a aliança. Isso aqui é um exemplo. Se o vestibular te perguntasse qual região do Brasil mais se desenvolveu economicamente, urbanisticamente, politicamente, industrialmente, comercialmente falando, durante a República Oligárquica, qual seria a resposta de vocês? Qual região do Brasil? Centro-Oeste. E aí você para... Não. Ou Centro-Oeste. Eu falei errado. Ô, geografia maldita, né? O Sudeste. Certíssimo. O Sudeste. Eu falei errado. Lembrei aqui do Centro-Oeste, falei Centro-Oeste. O Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Que recebiam estradas, que recebiam ferrovias, que recebiam fábricas. Tanto é que São Paulo e Minas Gerais até hoje são os estados mais poderosos do Brasil. São Paulo, principalmente, é o estado mais rico brasileiro. Nessa época, Minas Gerais era muito importante. Sabe por quê? Nessa época aqui, o estado com o maior número de eleitores no Brasil era Minas Gerais, não era São Paulo. Hoje é São Paulo. Nessa época era Minas Gerais. E por isso que São Paulo buscava o apoio político de Minas Gerais. São Paulo era o estado mais rico por causa do café, mas Minas Gerais era o estado com o maior número de eleitores. Então, juntos, elegimos presidentes e, como a Letícia falou muito bem, investiam pesado, repito, investiam pesado no desenvolvimento do Sudeste brasileiro. Né? Investindo em estradas, ferrovias, comércio, fábricas, indústrias. É lógico que o nosso processo industrial começou na era Vargas, mas há um investimento muito forte. Ok? Deixa eu ver se tem pergunta. Oi. É só uma dúvida. É porque, tipo assim, você falou que os professores que ensinaram a gente daquela forma é pra gente esquecer porque tá errado. Mas isso aí que alguns professores ensinam é em tese que tinha na política de café com leite ou nunca existiu esse negócio de um ano um presidente de São Paulo, outro de Minas Gerais? Não existiu. Eu acabei de te provar aqui que não existiu. Se eu colocar aqui todos os presidentes do Brasil e os partidos políticos e as regiões que eles são, não teve revezamento. Porque revezamento é a ideia de que eu tenho mineiro e paulista. Reveza. Mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista. Não teve isso. Em momento nenhum dos 36 anos. Você teve, por exemplo, na segunda fase da República Oligárquica, 3 mineiros. Porque eram 3 mineiros politicamente fortes e foram candidatos. Mas não teve revezamento. Não existia o revezamento. Eu, particularmente, conheço poucos professores de história que falam nessa ideia de revezamento. Sabe quem que eu via muito fazer isso? Lá no ensino fundamental, primeira etapa. Eles faziam muito isso. Mas, assim, o problema é que o ensino fundamental, primeira etapa, a pessoa que trabalha não é formada em história. Aí ela pega uma bibliografia antiga, e lá na bibliografia antiga, ela fala em revezamento, mas não é revezamento. A palavra ideal seria alternância. Porque a alternância não diz que é um paulista e um mineiro, diz que pode ser 3 paulistas e um mineiro. E um fluminense no meio, um paraibano. Nós tivemos fluminenses presidentes do Brasil. Nós tivemos paraibanos presidentes do Brasil. Certo? Nós tivemos até gaúcho presidente do Brasil, quebrando a política de café com leite. Você tem que entender que é uma aliança e ponto. Mas o revezamento não era somente na indicação do candidato? Então. Não, porque eles indicavam e o candidato ganhava. Só um presidente quebrou a política de café com leite em 36 anos. Ele se chamava Hermes da Fonseca. Só um. Os demais eram indicados pela política de café com leite. Todos eles indicados pela política de café com leite. Agora, acontecia, por exemplo, o presidente ser de São Paulo e o vice ser do Rio de Janeiro. Isso acontecia também. Era comum também acontecer. Tá? Tranquilo, gente? Ficou claro o que é política de café com leite para vocês? Depois, faça isso. Joga na internet, assim, presidentes durante a República Velha. Você vai perceber que não teve essa ideia essencial do revezamento, que foi criada, foi construída, imaginada, e eu acredito que a maioria de vocês pensavam dessa forma. Houve uma alternância. Agora,
se você observar, o maior número de presidentes eram paulistas. O maior número. Só que aí você tem alguns mineiros. Arthur Bernardes, por exemplo, era mineiro. Né? Você tem paraibanos e assim por diante. Okay? Que a Paraíba fazia parte da política de café com leite também. Agora, junto com a política de café com leite, eu tenho a política dos governadores. E o que seria a política dos governadores? A aliança dos governadores para elegerem os presidentes e colocar as oligarquias estaduais dominando seus respectivos estados. É aonde aí que eu trago oligarcas e coronéis. Qual o significado de oligarcas e qual o significado de coronéis? O coronel, ele tinha o poder político, a influência política em um âmbito municipal. Repito, ele não era militar, ele era chamado de coronel porque vinha de uma tradição lá do Império, da Guarda Nacional, os grandes proprietários de terras, a elite agrária, né? Os oligarcas, alguns deles eram chamados de coronéis, e os coronéis durante a República tinham influência política municipal. Então, eles controlavam o município das suas fazendas. Aí eles elegiam vereadores, eles elegiam prefeitos, eles elegiam governadores. Agora, os oligarcas eram fazendeiros com influência estadual. Tanto é que eu acredito que vocês já ouviram assim, ó. Todo oligarca era um coronel, porém nem todo coronel era um oligarca. Vou repetir. Todo oligarca era um coronel, porém nem todo coronel era um oligarca. Calef, não entendi. Todo oligarca era fazendeiro e tinha influência tanto municipal como estadual. Ou às vezes federal. Quem que você acha que se candidatava à presidência? Oligarcas. Oligarcas, Prudente de Moraes, Campos Salles, Arthur Bernardes, eram oligarcas, eram grandes fazendeiros, que tinham influência política no estado inteiro. Já os coronéis eram grandes fazendeiros, mas tinham influência política nos municípios das suas fazendas. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, né? Eu tenho Gustavo, que foi eleito presidente de Aparecida de Goiânia. Esse Gustavo, acho que é Gustavo mesmo, ele tem uma influência política no município de Aparecida de Goiânia. Tanto que eu nem sei quem é Gustavo, nem conheço Gustavo. Mas eu tenho um Ronaldo Caiado, então Gustavo é o coronel. Eu tenho um Ronaldo Caiado, que é governador do estado, já foi senador, tem uma influência política a nível nacional, que é um oligarca. Então, o que eles faziam? Os dois faziam uma aliança política, elegiam prefeitos, elegiam governadores, elegiam deputados, elegiam senadores, elegiam presidentes. Para quê, Calef? Para promover o clientelismo. Para promover o clientelismo. E o que era o clientelismo? As trocas. Trocas de favores. Nós chamamos de clientelismo. Eu vou eleger o senador. E eu sou um coronel do município chamado Cidade de Goiás. Após eleger o senador, esse senador vai ter que fazer um projeto-lei para construir uma escola lá na cidade de Goiás, para agradecer eu ter elegido ele, pelo menos aqui no meu município. Isso é clientelismo. São as trocas de favores entre os coronéis, oligarcas, presidentes, governadores. Percebe que a política de café com leite elegia presidente. A política dos governadores elegia os presidentes, os governadores, os prefeitos, deputados e senadores. Os coronéis elegiam vereadores. E também prefeitos, e também deputados. Os oligarcas elegiam governadores e presidentes. Percebem que é uma aliança, sempre estabelecida pela elite agrária brasileira. Porque durante a República Oligárquica, todo o âmbito governamental brasileiro era controlado pela elite agrária. Os prefeitos eram fazendeiros, os vereadores eram fazendeiros, os governadores eram fazendeiros, os senadores eram fazendeiros, os deputados eram fazendeiros.
e os presidentes eram fazendeiros, tirando Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca foi a única exceção em 36 anos, ó, em 36 anos. Ficou claro isso para vocês, sim ou não? Show de bola? Tanto que Hermes da Fonseca, durante o seu governo, já que eu citei ele, eu vou vir aqui, ó. Hermes da Fonseca, durante o seu governo, ele promoveu aquilo que nós chamamos de política da salvação. Foi criada pelo marechal militar do Rio Grande do Sul, especificamente da cidade de Porto Alegre, e membro do Partido Republicano do Sul, PRS. Ele se chamava Hermes da Fonseca. Foi o único em 36 anos que quebrou a política de café com leite. Ele era do Partido Republicano do Sul, era contra a política de café com leite, foi candidato e pela sua relação muito próxima com Deodoro da Fonseca, responsável pela proclamação da República Brasileira, ele conseguiu, por incrível que pareça, quebrar com a política de café com leite e ser presidente entre 1910 e 1914. Ok? E ele criou aquilo que o movimento tenentista desenvolveu muito forte durante a década de 1920, chamada de política da salvação. O que seria a política da salvação do então presidente Hermes da Fonseca? Hermes da Fonseca era a favor do voto secreto, era a favor do fim da corrupção, era a favor do fim das fraudes eleitorais. E por isso ele pregava, ele propagava a ideia da política da salvação. E o que era a política da salvação, Calef? Eles diziam o seguinte: os militares eram os únicos capazes de governar o Brasil sem corrupção, sem fraudes eleitorais. Repito, os militares eram os únicos capazes de governar o Brasil sem corrupção, sem fraude eleitoral, salvando o Brasil de toda a corrupção que existia durante a República Oligárquica, decretando o voto secreto, criando a justiça eleitoral. Eles pregavam isso e promoveram um movimento chamado Movimento Tenentista. De todas as revoltas que eu coloquei aqui para vocês durante a República Oligárquica, o movimento tenentista foi as maiores revoltas contra a política de café com leite, contra a política dos governadores, contra o clientelismo, contra essa aliança que controlava, manipulava as eleições. Nessa época, cerca de 3 a 5% da população votava. Então, como poucas pessoas votavam, era muito fácil manipular as eleições. Agora, o movimento tenentista, em sua origem, ele foi um movimento muito interessante, né? Eu, particularmente, acho ele bem interessante, porque ele pregava o voto feminino, ele pregava o voto secreto, ele pregava a criação da justiça eleitoral, ele pregava o combate à corrupção, que eram as fraudes eleitorais. Só que os primeiros líderes do movimento tenentista se chamavam Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, jovens militares que infelizmente se tornaram ditadores na década de 60. Né? Os castelistas, né? Os seguidores de Castelo Branco. Isso é sério. Isso é sério. Eles faziam parte do movimento tenentista na década de 20, os seus 22, 23, 25 anos. E acabaram se tornando grandes ditadores durante a década de 60. Ok? Beleza? E já que eu estou falando de fraude eleitoral, dá uma olhadinha aqui, ó. Foi o período da história brasileira com o maior índice de fraudes eleitorais. O maior índice de fraudes eleitorais na história do Brasil. Nunca existiu tanta fraude eleitoral como nessa época chamada República Oligárquica. Nenhum momento da história do Brasil. Gente, todas as eleições eram manipuladas, controladas. E já diria o bom e jovem marxista Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, um dos maiores líderes do movimento tenentista, passou por um treinamento comunista na União Soviética, um dos fundadores do ANL, Aliança Nacional Libertadora, durante a Era Vargas. Luiz Carlos Prestes dizia: ganhava as eleições no Brasil durante a República Oligárquica quem promovia mais fraudes eleitorais. Repito,
ganhava as eleições no Brasil quem promovia mais fraudes eleitorais. Cara, não, era impressionante. Todos eles promoviam fraudes eleitorais. Todos. Menos os militares, que queriam combater essas fraudes. Bom, quais eram as fraudes mais tradicionais? Voto de cabresto, aquela imagem clássica dos livros de história, né? Um coronel levando o seu cabresto, o seu voto de cabresto para a urna. Parte de baixo do corpo é um homem, em cima é uma mula, né? Um burro, na verdade. E ele está lá, levando para a urna. Todo mundo já viu essa imagem. Em todos os livros de história, né? Então, voto de cabresto, o que é o voto de cabresto? Voto controlado. Cabresto controla o cavalo, controla o burro, controla a mula. Então, voto de cabresto é o voto controlado. Os coronéis e oligarcas controlavam o seu curral eleitoral. E o que é o curral eleitoral, Calef? É um grupo de trabalhadores que são obrigados a votar nos candidatos dos seus coronéis ou dos seus oligarcas. Repito, um grupo de trabalhadores que são obrigados a votar nos candidatos dos seus coronéis e oligarcas. Calef, mas eles eram obrigados a votar, mas se não votasse, o voto era aberto. E o voto era no curral. Era aberto e no curral. O fazendeiro ficava assim, ó, olhando os seus funcionários a votarem. Se eles votassem em outros candidatos que não fossem dos coronéis ou dos oligarcas, sofriam perseguições, perdiam o emprego. Ok? Então, voto de cabresto, curral eleitoral. Bico de pena. As fraudes na cédula. Naquela época, escrevia-se com o bico da pena. Molhava na tinta e escrevia. Então, eles fraudavam a cédula. E mesmo com todas essas fraudes, se um candidato da oposição da política de café com leite vencesse, eles ainda tentavam a degola. O que era a degola, Calef? Impedir que um candidato assumisse o seu cargo, mesmo vencendo as eleições. Eles não conseguiram fazer isso com Hermes da Fonseca, mas fizeram isso com muitos vereadores, prefeitos, governadores, deputados. Você sabe o que mais que eles faziam? Usavam título de eleitor de pessoas mortas. De pessoas mortas para votar. Olha que doido. Então a mesma pessoa ia lá com vários títulos em horários ou locais diferentes votar no candidato da política de café com leite. Então muitas fraudes eram cometidas para controlar a política, o cenário político, para então depois promover o desenvolvimento do Sudeste brasileiro, principalmente o Sudeste brasileiro, promover o clientelismo, promover as parcerias que eles faziam, né? Desenvolver regiões específicas, levar escolas, levar estradas, ferrovias e assim por diante. Agora, há uma resistência, Calef? Sem dúvidas. Existia resistência? É claro que existia resistência. Não era uma enorme resistência, mas ela existia. E o povo brasileiro sempre enxergou, sempre encarou que a melhor forma de promover resistência no Brasil era através de quê, gente? A melhor forma de promover resistências no Brasil era através de quê? Revoltas. E olha a quantidade de revoltas, que inclusive cai muito na prova do Enem. O ano passado, inclusive, caiu uma questão sobre a revolta da vacina. Quem fez o Enem do ano passado vai lembrar. Caiu uma questão sobre a revolta da vacina. Né? Então, a melhor forma que o povo brasileiro encontrou de combater as fraudes, combater a corrupção, o controle político exercido pelas oligarquias, era através de revoltas. No Nordeste, nós tivemos a Vila de Canudos, fundada em 1893, por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro fundou a Vila de Canudos no sertão da Bahia, no interior da Bahia, inicialmente com 100 pessoas. Em poucos anos, em 1896, já tinha quase 30 mil pessoas, promovendo uma das maiores revoltas messiânicas de caráter religioso da história do Brasil. A Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897, até o início de 98, massacrou a Vila de Canudos, matando milhares de pessoas, inclusive Antônio Conselheiro, que era considerado o novo Messias do Brasil, né? O novo Jesus, o novo Filho de Deus do Brasil. O cangaço
que era muito típico do Pernambuco, começando em 1889 a 1930, onde homens armados, né, homens armados invadiam escolas, invadiam prédios públicos, invadiam igrejas, invadiam fazendas e saqueavam tudo que encontravam pela frente. Eram formas de resistência. Inclusive, cara, muita gente fala que o cangaço eram os Robin Hoods do Nordeste brasileiro. Na verdade, não. Na verdade, não. Mas na verdade, não mesmo. O cangaço não eram Robin Hoods. Eles roubavam todo mundo. Eles roubavam pessoas pobres, eles roubavam pessoas ricas, eles roubavam aqueles que, né, eles conseguissem roubar. Trabalhavam, inclusive, como capangas de fazendeiros. Mas era uma forma de resistência, de resistir à opressão das oligarquias. A Vila de Canudos foi uma enorme resistência, tanto que os fazendeiros exigiram, né, mas exigiram muito, né, que a vila fosse destruída pelo governo federal. Tanto é que a primeira atitude de Prudente de Moraes, como presidente, foi combater a Vila de Canudos. Combater e massacrar a Vila de Canudos. Milhares de pessoas morreram na Vila de Canudos. Né? E aí, gente, eu tenho a revolta da vacina, que é uma revolta urbana na cidade do Rio de Janeiro, 1904. A revolta da chibata, contestada e o tenentismo. Mas vamos fazer o seguinte. O ano passado tem a revolta da vacina. Né? Todo ano cai uma dessas revoltas. Canudos e Cangaço, tranquilo, trabalhamos aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos na semana que vem, eu ia trabalhar já Vargas na semana que vem, mas vou preparar alguns slides bem legais, bem dinâmicos. Vamos na semana que vem trabalhar essas revoltas. Vacina rápido, até porque caiu na prova do Enem do ano passado, então provavelmente não caia esse ano. Revolta da Chibata, uma revolta de escravos, ex-escravos, perdão, né, 1910. Uma revolta de negros, ex-escravos, dentro da Marinha Brasileira, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. A revolta do contestado, mais uma revolta de caráter messiânico. Né? José Maria, o monge José Maria, era considerado também um novo Messias, só que agora em Santa Catarina. E o movimento tenentista, o movimento dos militares, que propagavam a política da salvação e eram a favor do combate às fraudes eleitorais que acontecia durante a República Oligárquica Brasileira. Então, dá uma olhadinha no quadro. Quem não tirou um print, tira agora. E me fala, alguma dúvida? Alguma dúvida, sim ou não? Gente, recorrência total no Enem, hein? Recorrência total no Enem. Dúvidas? Sim ou não? Nenhuma dúvida? Sem dúvidas. Ok, então, eu tinha preparado umas questões que eu ia tentar fazer hoje, não deu tempo, olha, voou. São 9 horas, nossa aula já acabou. Então, vamos fazer o seguinte, na semana que vem, a gente vem com as revoltas, e aí a gente trabalha pelo menos umas 2, 3 questões no finalzinho da aula, questões do Enem, sobre esse período da República Oligárquica, beleza? Show de bola, gente? Tranquilo? Então, eu vou tirar uma foto aqui do quadro para vocês e vou mandar lá no grupo e depois também vou mandar a lista para vocês no grupo, tá bom? Uma boa semana para vocês. Beijos. Fiquem com Deus.